Muito bem, estou aqui com o servidor Delphi aberto. Nós vamos ver quais foram as alterações que eu fiz para ficar mais ali de acordo com as melhores práticas que nós vimos na aula anterior, tá? Uma dessas alterações foi no put. Agora nós estamos mandando o id no método put, tá? Então isso foi alterado aqui na interface, né? E também foi alterado aqui na implementação. Deixa eu procurar aqui pelo método alterar, aqui está ele agora recebe um id como parâmetro, tá? E eu acrescentei essa verificação aqui, porque além do id como parâmetro, nós recebemos também o banco aqui no corpo da requisição, no corpo do put, né? Então verifico se o id desse banco que veio no corpo é diferente do id que foi passado ali como parâmetro. Se eles forem diferentes, eu mando esse erro para o cliente, tá? O id do objeto difere do id da URL. Normalmente isso não vai acontecer no nosso sistema, né? Pois lá na aplicação Flutter nós vamos fazer de tal maneira que o id da URL seja sempre igual ao id do objeto, tá? No entanto, eu já coloquei aqui, né? Coloquei essa verificação aqui para você ver como é que funciona, tá bom? Bom, depois disso daí, nós temos agora a questão do filtro, né? Lembrando que nós vamos usar o filtro de acordo com essa documentação aqui. Né? Vamos utilizar os mesmos conceitos desse filtro que é utilizado no Node, tá? Perfeito. Primeira coisa que eu fiz, comentei o consultar lista filtro valor. Então, não vou ter esses caras recebendo aqui, ó, campo e valor, tá? Eu vou ter apenas o consultar lista e nela eu recebo um objeto filtro, aliás, um parâmetro filtro, tá? Aqui na documentação do MVC Framework, né, tem quatro maneiras de eu trabalhar aí com parâmetros enviados para o servidor. A primeira é mapear os parâmetros na URL, que é como nós estávamos fazendo, né? Só que, dessa forma aqui, eu estou alterando, criando novas rotas, né? Então, nós estamos saindo lá das melhores práticas, tá? A segunda forma é eu trabalhar com query string, que são esses caras aqui, ó. Estou mandando aqui um parâmetro no ano, estou mandando outro parâmetro aqui no mês, tá? No nosso caso aqui, nós mandamos o filtro, ó. Filtro igual, isso aqui é o nosso filtro, tá bom? No caso do Delphi aqui, eu preciso primeiramente passar um parâmetro inicial para ele, senão ele se perde, o framework aqui, tá bom? Esse parâmetro inicial que eu passo aqui para ele, né, no caso desse exemplo aqui, ó, ele vai cair aqui no parâmetro que está mapeado, tá? Então veja, no caso dele ele tem posts e user. No meu caso, eu tenho banco, filtro, ok? Esse user que ele está recebendo aqui vai ser armazenado aqui, ó, nessa variável user, tá? Ele consegue pegar esse parâmetro aqui através de params user, tá? Os demais parâmetros, o ano e o mês, ele também pega utilizando params year e params month, no caso aqui. Tá? Ele até mostra que você pode fazer um toInteger aqui, ou já pegar esse parâmetro como inteiro, as integer, tá bom? Mas para que isso funcione, né, ele tem que primeiro passar um parâmetro aqui inicial para ser armazenado aqui, ó, nesse parâmetro que foi mapeado, tá? No nosso caso, então, eu vou ter um parâmetro filtro, e lá na minha consulta, aqui, ó, eu vou definir um filtro URL, um filtro where, e agora eu tenho um filtro obj, um objeto filtro, tá? Eu vou pressionar um Ctrl e entrar aqui nesse tfiltro. Aí você vai ver que eu criei uma nova classe aqui, olha, uma classe filtro, tá? E aqui eu informo que a base dela, a base dos nossos filtros, será essa documentação, né? Dentro dessa classe filtro eu tenho campo, valor, data inicial, data final e where. Veja que ela está dentro de uma pasta transiente do modelo, né, porque esse objeto não vai ser persistido no banco de dados. E quando eu instancio o filtro aqui, ó, eu passo para ele
uma string. A string que eu vou passar para filtro é essa string aqui, ó. Tá? Eu quero saber qual é o filtro que deve ser formado, né? Daí eu crio um array de condições, ok? Primeiramente eu substituo essas duas barrinhas que vão vir aqui no filtro por um tracinho, utilizando o string replace, e depois utilizando o extract strings, eu faço como se fosse um split aqui, né? Eu vou separar esses três pedaços aqui com base em um caractere que está separando eles, né? No caso, o caractere agora vai ser essa barrinha, porque eu acabei de substituir as duas barras pelo hífen aqui, tá? O tracinho, né? Daí a primeira condição que eu testo aqui é essa, é o count. Primeira não, a única, né? Por enquanto nós implementamos só essa daqui, ó. Com o tempo nós vamos implementar as demais, tá? De acordo com a necessidade, tá bom? Então tá. Se o valor do meio, né? Que eu tenho um array com 3 itens aqui agora. Então se o item 1, que é o segundo item do meu array, for count, eu pego a primeira opção e coloco em campo, pego a segunda opção e coloco em valor. Então como assim? Vamos entender isso aqui melhor, né? Eu estou recebendo aqui esse filtro, tá? Nome, count, Z. Fazendo aquela consulta lá, quero todos os bancos que tenham Z no nome, tá bom? Daí eu venho aqui, ó, na verdade eu recebi com as duas barrinhas, né? Primeira coisa que eu faço, substituo essas barrinhas por traço. Então ele vai vir aqui, no lugar das barrinhas, ele vai colocar um traço, tá? Depois ele vai extrair dessa string aqui, o que tiver como traço ele vai separar e vai colocar em condições, que é um tstrings, tá? Então tstrings, o conteúdo de condições aqui vai ser esse agora. Nome, count e Z. Na posição 0 eu tenho nome, na posição 1 eu tenho count e na posição 2 eu tenho Z, tá? Condições, posição 1, qual é o seu conteúdo? Condições, posição 1, o conteúdo é count. Se o conteúdo for igual a count, então pegue o conteúdo de condições 0 e coloque em campo. Então campo vai ser nome. Pegue o conteúdo de condições 2 e ponha em valor, vai ser Z, tá? Muito bem, ele faz isso daí e instancia o filtro para mim, já com campo e valor preenchidos. Retornando no controller, é que ele faz então. Filtro URL é o parâmetro que veio em filtro. Ok? Muito bem. Esse parâmetro filtro, ele vai vir vazio. Como assim ele vai vir vazio? Ele vai vir vazio porque ele vai vir desse jeito aqui, ó. Tá? Então, filtro está antes disso aqui. Ok? Lembrando aqui da documentação, ó. O filtro que eu vou mandar é daqui para cá. Okay? Já começa com uma interrogação. Começa só com os parâmetros que eu desejo, tá bom? Antes da interrogação não tenho nada, mas aqui eu preciso mandar alguma coisa para ser armazenada nesse cara aqui, tá? É uma regra aqui do framework. Muito bem, então esse meu filtro URL ele vai ser vazio, tá bom? Se ele for diferente de vazio, eu vou direcionar isso daqui para o consultar objeto, passando o filtro URL. Mas como assim? Essa parte aqui pode ter ficado um pouco confusa para você. Vamos lá. Vamos subir aqui nos nossos mapeamentos, nas nossas rotas novamente, tá? Veja que aqui eu tenho duas rotas get, ó, get e get, e em ambas eu recebo um parâmetro, tá? Então existe um conflito aqui de rotas, né? Porque não tem como eu dizer que esse filtro aqui é algo opcional, por exemplo. Se tivesse como eu informar que esse filtro era opcional, essas rotas não colidiriam, tá? De repente você pode analisar um pouco mais a fundo a documentação do MVC Framework para ver se tem como eu fazer isso. Como não tem como eu fazer isso daqui, então tem um conflito e ele vai cair nesse primeiro aqui, sempre, né? Mesmo que eu passe um ID, ele vai cair aqui, tá? O detalhe é,
Se eu passar um ID, né, vamos imaginar algumas rotas aqui, ó. Localhost, 2.80.85, barra, banco, barra, vamos dizer que eu passe um filtro agora, tá? Passei esse filtro aqui. No que eu passo o filtro, o meu parâmetro aqui, ó, o parâmetro que eu estou esperando aqui, tá vazio, tá? Como ele está vazio aqui, filtro URL, que está tentando pegar o parâmetro filtro, ele é vazio, ok? Então, ele não é diferente de vazio, ele vai passar direto disso daqui, tá? Vamos imaginar uma outra consulta. Vamos imaginar essa consulta aqui. Eu quero agora trazer o banco de número 1. Opa. O banco de número 1, tá? Nesse caso, esse número 1 aqui, ó, ele vai ser capturado aonde? Vai ser capturado aqui nesse filtro, tá? Ele não conseguirá passar para cá, ó, para esse consultar o objeto, tá bom? Vamos ver se a gente consegue uma maneira de tirar essa colisão aqui. Mas enfim, nós estamos lidando com essa colisão aqui, ó. Esse 1 vai cair aqui no filtro URL, tá? Foi o filtro que foi passado. Então, se filtro for diferente de vazio, é porque nós mandamos um ID para ser pesquisado, um consultar objeto, tá? Então, eu chamo o consultar objeto, passando já o filtro URL convertido para inteiro, ok? E saio desse método aqui, ó, do consultar lista. A partir de então, ele vai fazer o que tem em consultar objeto, aqui embaixo. Ele vai receber o ID lá, tá? Vai consultar o objeto e vai retornar um banco para o cliente, tá bom? Perfeito. Voltando aqui novamente. Caso o filtro seja vazio, então nós não mandamos o ID, nós mandamos mesmo, ou ele veio vazio mesmo, assim, né? Tá? Ou ele veio com o filtro, tá? Então vamos continuar. Nessa primeira parte aqui, a gente passou, né? Filtro UR vai ser o conteúdo de filter. Quem é filter? Filter é esse cara que a gente passou aqui, ó. Filtro é o que vem aqui, tá? Filtro é o que vem antes desse filter. Voltando novamente aqui em cima, ó, o nome do parâmetro é filtro, tá? Esse filtro, ele pode vir vazio, ou ele pode vir preenchido, né? Se ele vier preenchido, é porque nós estamos consultando um ID. Se ele vier vazio, é porque ou nós queremos a lista completa de bancos, ou nós queremos filtrar o banco de acordo com algum critério, tá? Então, são 3 possíveis URLs, tá bom? A primeira foi essa que a gente analisou aqui em cima, tá? Muito bem. Então, passou daquela ali, não é um ID? Não. Então, vamos ver se tem alguma coisa no filter UR. Tem alguma coisa em filter? Esse conteúdo aqui, ó. Aí eu vou ver. Se filter UR for vazio, ou seja, se não veio nada aqui, eu vou simplesmente consultar a lista, tá? Se não, aí sim, finalmente veio alguma coisa aqui, o que é que eu faço? Eu instancio um objeto filtro, como você viu aqui, ó, ok? E eu chamo o método consultar lista filtro valor, passando o campo do filtro e o valor do filtro. Tá? Então, o consultar lista filtro valor permanece lá no service, como nós estávamos fazendo aqui embaixo, ó. Só que anteriormente eu passava o campo e o valor que vinha na minha rota. Agora não. Eu não estou passando mais porque eu não tenho mais essa rota definida, tá? Essa então é a alteração feita para trabalharmos com o filtro. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui um breakpoint, vamos executar esse servidor e vamos fazer os testes, né? Servidor rodando na porta 8085, eu vou colocar um outro breakpoint também em consultar objeto, tá bom? E o primeiro teste que eu vou fazer aqui, ó, é
consultar o banco de número 1. Estou na porta 8080, que eu estava fazendo teste com o servidor Java, quero ir para a porta 8085, né? Consultar o banco 1, pronto, ele parou aqui, tá? Parou no consultar lista, olha só. Por quê? Porque, como eu mencionei, essas rotas aqui estão em colisão, tá? Filtro ID. Verifique na documentação, o mesmo junto ao autor, lá do MVC Controller, se existe como eu passar esse cara aqui de forma opcional, tá? Para que ele não caia nessa colisão, tá certo? Se você observar os servidores que foram feitos no Delphi, no Java e no C#, você vai ver como é que nós implementamos lá, tá? Lá são opcionais os parâmetros que nós passamos aí, e aí não existe colisões de rotas de forma nenhuma. Mas enfim, vamos continuar com a nossa solução aqui, ó. Filtro URL. Qual vai ser o valor de filtro URL? Ele vai pegar o parâmetro filtro. O parâmetro filtro, ele veio, ó. Ele está antes daquela interrogação que nem existe aqui, aquelas queries, né? Então, o valor desse filtro URL vai ser 1, tá? Eu vou pressionar F8. E aí tá aí, né? O valor é 1. Filtro URL é diferente de vazio? É. Pressionar F8. Ele vai direcionar para consultar o objeto, tá? Vou pressionar aqui logo, para ele continuar. Aí ele caiu lá no consultar objeto. Vou pressionar novamente aqui. E ele vai retornar agora para o cliente, mostrando apenas esse banco que eu quis consultar, tá? Agora eu vou mandar ele sem nada. Vamos lá, send. Não encontrou. Então, vamos mandar assim, pronto. Como é que veio o nosso filtro URL agora? Vamos ver, é para ele estar vazio, né? F8, filtro URL agora é vazio. Então, ele não vai mandar para o consultar objeto, tá? Muito bem. Veio alguma coisa em filter, no parâmetro filter? Não veio, tá? Então, esse meu filtro URL também vai ser vazio, quando eu pressionar F8 aqui, ó. Filtro URL é vazio. Já que filtro URL é vazio, o que é que ele vai fazer? Ele vai consultar a lista, tá? Vou pressionar aqui logo, ó. Pá, quando eu voltar aqui, ele vai me mostrar a lista de bancos completa, tá bom? Finalmente, se eu consultar agora com o filtro, né? Vamos passar agora esse filtro aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V, copiei esse cara aqui, tá? Eu quero que ele consulte o nome com a condição aqui, ó, essa condição like vol, que é essa condição cont. Vou colocar a condição aqui, cont. E o valor z. Todos os bancos que contenham z, tá? Vou colocar um breakpoint também aqui no filtro para você ver as coisas acontecendo e vou mandar consultar. Mandei, ele caiu aqui. Filtro URL, vai ter algum valor? Vamos ver. Eu tenho alguma coisa antes da interrogação aqui, ó, depois da barra e antes da interrogação? Não. Então, meu filtro URL vai estar vazio, tá? F8, filtro URL, vazio. Então, ele não vai direcionar para consultar o objeto. Vou pressionar F8 de novo. Filtro URL. O filter vai ter algum valor? Vai. O valor de filter vai ser nome, barra, barra, conte, barra, barra, z. Vamos ver se vai ser isso mesmo. F8, filter URL. Tá aí, ó. Nome, barra, barra, conte, barra, barra, z. Tá? Quando eu pressionar F8 aqui, ele verifica se filtro URL é igual a vazio. Não é igual a vazio. Então, ele vai vir para o else aqui, ó. Quando ele vem para o else, ele vai tentar instanciar o filtro o objeto, passando o filtro URL como parâmetro. Vou pressionar F8 e ele cai aqui, ó, no construtor do objeto filtro, tá? Condições, por enquanto, tá vazia, ó. Vou até colocar nessa lupinha aqui, para você ver que não tem nada em condições, tá? Deixa eu colocar ele para cá, pronto. Daí, eu vou pegar filter, que nesse momento contém duas barrinhas, vou substituir as barrinhas por um traço. Vou pressionar F8, filter agora é nome, tracinho, conte, tracinho, z. Eu fiz isso para que não tenha problema nenhum nesse extract strings aqui, ó, que recebe um char, tá? Só um caractere ali. Ele vai então agora
fazer um split nesse cara aqui, separando as strings pelo caractere traço, pelo caractere hífen aqui, tá? Vou pressionar F8. E agora ele colocou dentro de condições os meus 3 itens já separados, né? Aqui na posição 0, posição 1, posição 2, tá bom? Condições 1. Quem é condições 1? É o count aqui, ó. Mas você pode verificar dessa forma aqui também. Você pode selecionar ele, pressionar Ctrl F7. Condições 1 é count. Condições 0 é nome. Condições 2 é z, tá? Então, count, nome e z. O que é que ele vai fazer? Condições 1 é count, então em campo ele vai colocar condições 0, que é nome. E em valor ele vai colocar condições 2, que é z, tá? Ele vai então voltar para o banco controller, vou colocar um breakpoint bem aqui. Vamos executar aqui, voltou. E ele vai consultar a lista filtro valor, passando o campo do filtro aqui, ó, que agora é nome, e o valor do filtro, que agora é z. Vou tirar esse breakpoint, vou tirar esse aqui, vou executar, e ele vai retornar todos os bancos que tem z no nome, tá? Posso consultar todos os bancos que tem Brad. Ele vai trazer Bradesco. Posso consultar os bancos cujo código contenham o número 9. Opa! O número 9. Pronto. Tá aí, ó. 99, 29 e por aí vai. Todos os bancos que contêm 9 no código, tá? Então pronto, né? Já está funcionando, você viu as alterações, tá? A única coisa que nós precisamos analisar com mais calma, que você fica como um exercício para você, é uma forma de nós evitarmos essa colisão aqui entre essas duas rotas, tá bom? Veja se você consegue fazer isso daí, para que isso funcione sem colisão. Se não tiver como, então, sempre que o cara precisar consultar pelo objeto, a gente cai aqui e redireciona para o consultar. Tem como nós fazermos dessa maneira aqui, mas seria bom, né, se tivesse como evitar isso, assim como foi feito lá nos servidores do Java e do C#, tá? Qualquer dúvida, dá uma olhada nesses dois servidores, né, no vídeo que eu mostro lá nesses dois servidores, que você vai ter uma ideia do que é que eu estou falando.